Dá os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glorificado é o nome do Senhor. Irmãos, a palavra que eu tenho para dividir com a igreja fica no livro de Apocalipse, no capítulo 12. E essa palavra que Deus me deu é para que nós venhamos entender um pouquinho do porquê de tanta luta, irmão. Do porquê que passamos por tanta dificuldade e por tantas pelejas. Como já foi falado aqui, o Senhor quer falar conosco, quer nos fortalecer de forma que as lutas não venham nos tentar parar. Irmãos, eu vou estar lendo aqui para não tomar muito tempo. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão, vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e as lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de regir todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E eu ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora chegada está a salvação, e a força do reino do nosso Deus, e o poder de seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitai. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e já tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que se voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada, por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água, como um rio, para que pela correnteza a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio, e o dragão, que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, e os que guardam o mandamento de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Glória. Aleluia. Podeis assentar-vos. Irmão, quando eu estudava essa palavra, o Senhor falava comigo a respeito das guerras que nós passamos. E é preciso, no meio dessas guerras, dessas batalhas, nós nos situarmos, nós saber qual é o nosso posicionamento no meio dessas batalhas, no meio dessas guerras. Porque não adianta nós sabermos que estamos no meio de uma guerra e não saber aquilo que o Senhor quer de nós no meio dessa peleja. E nós podemos ver aqui dentro desse texto, irmãos, não cronologicamente, mas Satanás faz oposição a tudo que é obra de Deus, a tudo que é vontade de Deus.
E nós já começamos a entender, irmãos, o porquê de tanta luta, o porquê de tanta adversidade e porquê que parece que para nossas vidas, na presença de Deus, é tão difícil, irmãos. Porque nós temos um adversário que ele luta de dia e de noite, irmãos, para tentar parar aquilo que Deus tem nas nossas vidas. E, irmãos, para falar um pouco sobre esse texto, o que o servo do Senhor, o discípulo João, o apóstolo João viu, ele fala de um grande sinal no céu e uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de estrelas sobre as suas cabeças. Isso fala para nossas vidas, irmão, fala para nós entendermos o que o Senhor quer falar, que se trata de três coisas, irmãos. Tanto é, literalmente, trazendo de forma simbólica o nascimento do Senhor Jesus, através de Maria. Fala também de onde sairia o Senhor Jesus, porque se olharmos para o que está descrito aqui, vamos olhar para Gênesis 37, no versículo 9, onde José fala que teve um sonho a seus irmãos, e ali ele via o sol e a lua, e 11 estrelas se prostrando após ele. Nós vamos entender que isso também vai falar conosco, que também vem dizendo de qual povo o Senhor Jesus seria, de qual povo o nosso Salvador, o nosso Libertador viria, que demonstra que é a nação de Israel. Mas o que o Senhor quer falar conosco é que nós venhamos entender que essa mulher que foi perseguida, que sofreu oposição de Satanás, somos eu e você, irmão. É a igreja do Senhor. Desde quando Deus criou Adão e Eva, Satanás vem tentando se opor aos projetos de Deus nas nossas vidas, os projetos de Deus que Ele tem para este lugar, para a sua casa, para a nossa caminhada com Ele. E nós vamos entender que por vezes aqui, esse dragão que é descrito aqui, nós sabemos que é Satanás, ele faz perseguição ao povo de Deus. E se nós entendemos que a perseguição, para nós como servos de Deus, se olharmos com um olhar carnal, ela é ruim enquanto nós estamos passando pelo processo. Mas a perseguição, ao olhar de Deus e ao olhar espiritual que nós temos que ter diante das lutas, ela é necessária para que o propósito de Deus venha acontecer nas nossas vidas. Aí nós vamos falar, é fácil falar isso de fora das lutas, mas não é não, irmãos. Eu aqui estou passando por uma luta, por um momento muito difícil, e eu acredito que se vocês contassem as lutas de vocês, de repente eu me encontraria envergonhado pelo tamanho da luta de vocês, que pode ser muito maior do que a minha. Mas nós vamos entender que há uma perseguição dentro desse texto. E no versículo 2 vai dizer que essa mulher está grávida, com dores de parto, e grita com ânsias de dar à luz. Entenda, irmãos, que essa luta na minha e na tua vida não é por acaso. É porque Deus colocou algo para ser gerado dentro das nossas vidas. Ele colocou algo para ser gerado, nutrido pela nossa busca ao Senhor. E nós temos que entender que não é por acaso que nós estamos passando tanta luta, tanta dificuldade e tanta perseguição. O Senhor já colocou algo muito valioso na minha e na tua vida. Porque se nós olharmos para a vida de Moisés, irmãos, para o nascimento de Moisés, há acontecimentos que antecedem ali o nascimento de Moisés com uma grande perseguição a todos os filhos das hebreias que fossem nascer. Eles tinham já uma pena de morte determinada. E com a vida do Senhor Jesus não foi diferente, irmãos. Antes do Senhor Jesus nascer, já tinha sentença de morte, não somente para Jesus, mas para todas as crianças que fossem nascer naquele período. Porque Satanás, ele não para de trabalhar contra mim e contra a tua vida. O desejo dele é exterminar antes que nasça, irmãos. Mas assim como aconteceu na vida de Moisés, que Deus guardou, Deus deu estratégia, Deus deu como o projeto prevalecer, assim também aconteceu no tempo do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus nasceu, José foi avisado que ele teria que partir para o Egito, para que a criança não viesse correr risco. Irmãos, entenda que no meio dessa luta, Deus vai criar escape, para que o projeto deles não venha morrer na nossa vida. Porque é a coisa muito especial, irmão, que nós estamos carregando ao longo da caminhada, quer seja que
que ainda não venha ter sido gerado ou que já esteja já em nossas mãos. A vontade do inimigo é roubar isso de nós. A vontade do inimigo é jogar isso por terra e que isso não venha prosperar. Mas tem uma palavra de Deus nas nossas vidas nessa noite. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Todo esse momento difícil que estamos passando é para que nós venhamos contar um grande testemunho, porque o Senhor não coloca nada nas nossas mãos que venha se desfazer, irmão. Se nós estamos posicionados, se nós estamos zelando pelo aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas, Ele vai dar escape, Ele vai sustentar o projeto que Ele tem colocado nas nossas mãos, irmão. Irmãos, e nós vamos entender que nesse versículo 2 é momento de processo, irmãos. Mas eu gostaria que os irmãos também entendessem o que diz no versículo 12, que é momento de realidade para nossas vidas. Eu vim aqui com a palavra que fala, irmãos, tanto a palavra de Deus que fala no passado, de coisas que já aconteceram. Essa palavra fala de coisas futuras, mas são coisas muito vivas e reais para as coisas que têm acontecido nas nossas vidas nos dias de hoje. Nós temos passado os últimos dias da igreja na terra, e há coisas muito importantes que nós temos que saber. E Deus colocou 3 coisas no meu coração. Nós temos que saber de onde nós somos, qual é a conduta que nós temos que ter e quais são as características que nós temos que ter. Irmão, e dentro desse contexto o Senhor vinha falando comigo que no versículo 12 nós temos motivo para regozijar, nós temos motivo para nos alegrar, mesmo em meio a todas essas lutas, porque no versículo 12 diz assim: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que habitais, que nele habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, ele tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Irmão, não só o diabo tem pouco tempo, nós também temos pouco tempo na terra, e é necessário a gente remir o tempo que nós temos com as coisas do Senhor, com as coisas do alto. E nós temos que entender que dentro desse contexto, embora nós estejamos guerreando aqui na terra, nós não somos moradores da terra. Nós só estamos aqui de passagem, irmão. Somos peregrinos em terra estranha, e nós temos que começar a nos alegrar, mesmo em meio à luta, porque o Senhor já tem algo preparado nos céus para nós. Nós não somos deste lugar aqui, irmão. Embora nós estejamos gemendo neste lugar, nós temos uma morada celestial preparada. O Senhor, Ele falou, senão Ele não teria ido. Ele foi para que viesse preparar a morada. Enviou o Consolador para nos guiar, irmão. Porque há um tempo que Ele vai voltar para fazer o resgate das nossas almas, resgate das nossas vidas. E nós podemos ver isso dentro da palavra de Deus. Se o irmão Gustavo poder me ajudar, em 1 Pedro 2,9, o Senhor vai confirmar o que Ele está falando aqui com as nossas vidas na noite de hoje. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, nós somos um povo adquirido na terra. E se nós entendemos que o Senhor nos resgatou, Ele nos adotou por amor e misericórdia, com o seu sacrifício na cruz, nós começamos a glorificar o Senhor. Nós começamos a deixar um pouco as lutas de lado e entender que os processos e as lutas só nos impulsionam e nos direcionam para o querer de Deus. Nós temos que começar a glorificar o Senhor, porque o Senhor se faz presente neste lugar. O Senhor já operou e vai operar muito mais, porque hoje o Senhor vai explicar um pouco das pelejas e das guerras que nós temos passando, porque Ele chamou um povo guerreiro. Ele levantou o povo na terra, mas Ele quer explicar um pouco do porquê esse povo foi escolhido. E, irmãos, nós vamos entender também que nós temos um dono, porque em 2 Coríntios 1:22 ele diz que nos selou e nos deu o penhor do seu Espírito. Isso nos confirma, irmão, que o Espírito que nós temos dentro desse corpo aqui, ele foi penhorado. E todo aquele que penhora, ele penhora para ter uma garantia de pagamento. E esse pagamento já foi feito lá na cruz. Lá na cruz do Calvário, o Senhor já derramou, já pagou um preço que eu e você não teríamos condição de pagar.
E por isso nós podemos confirmar, afirmar com todas as letras e com toda convicção que nós não somos moradores dessa terra, nós somos moradores celestiais. Embora estejamos pelejando em terreno do inimigo, porque o mundo jaz no maligno, nós temos que nos alegrar, porque o Senhor voltará para nos buscar. E nós temos também, irmãos, que ter uma conduta. Aleluia! Irmãos, aquele que é morador do céu, ele tem uma conduta. Ele não anda de qualquer jeito nessa terra. Ele não faz qualquer coisa. Ele não anda segundo a sua própria vontade. E a palavra do Senhor diz em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós entendemos, irmãos, que a conduta do cristão aqui na terra não é para granjear tesouro aqui na terra, não. É para granjear tesouro nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem pode consumir, irmãos. Há uma conduta de falta de preocupação com o que há na terra, mas nós não podemos ser negligentes, irmão. Nós sabemos que temos compromissos a honrar aqui na terra, mas que nós venhamos ter a cabeça elevada nos céus, porque a palavra do Senhor, ela nos fala também, irmãos, eu até coloquei aqui, 1 Coríntios 2,11, vai falar que sabe o homem, senão o Espírito que está no homem, assim também o Espírito de Deus. Uma conduta que o cristão não pode ter na terra aqui é andar desligado do Espírito de Deus, porque nós temos que sim começar a pensar nas coisas que são do reino, mas não tem como fazer isso estando desligado do Espírito de Deus. Nós temos que começar a buscar mais o Senhor, pedir Ele para nos dar a ligação, porque essa é uma conduta do morador celestial. Ele tem que ter uma ligação com o dono do céu, porque não tem como dizer que é morador do céu e não ter ligação com o Espírito de Deus que está aqui na terra para nos auxiliar. Não temos como andar com as nossas próprias pernas, não temos como ir ao outro lado da rua sem consultar o Senhor, porque é o Senhor que nos conduz nessa terra. E há também, irmãos, características, irmãos. Nós sabemos de onde nós somos, tem conduta que temos que ter, mas tem características que são inegociáveis, que o morador do céu não pode faltar. Tem que vir inserido no caminhar, na conduta, no interior, no dia a dia. Tem que vir sobre a vida dele quando ele está sozinho, quando não tem ninguém mais vendo. Porque ser crente na frente dos outros é fácil, irmão. Ter característica de cristão na frente da igreja é muito fácil, mas ser cristão quando ninguém está vendo, irmãos, é só você e o Espírito Santo de Deus. Não tem como mentir para aquele que tem os olhos como chama de fogo, irmão. Não tem como mentir para aquele que está contigo quando tu está no chuveiro, quando tu está dormindo, quando você levanta para trabalhar, quando aquele filho de Belial tira a tua paciência, só o Senhor está te vendo. Só o Senhor está te vendo, ninguém mais te observa. Então, irmãos, porque Ele te observa por dentro e por fora. Então não tem como fugir aos olhos do Senhor. Porque, irmãos, dentro da palavra do Senhor, quando o Senhor Jesus estava indo para ser crucificado, Pedro estava seguindo de longe com muito medo, irmãos. Até porque nós temos que ter uma paciência para o que aconteceu com Pedro ali, porque nós falamos assim, Pedro negou Jesus, mas Pedro não tinha recebido o Espírito Santo de Deus ainda. O Espírito Santo de Deus não tinha sido derramado sobre a vida de Pedro. Nós estamos em vantagem para falar sobre o que eu vou falar aqui, para nós entendermos o que estamos falando aqui. Enquanto Jesus estava indo para ser crucificado, Pedro ali acompanhava de longe, até porque estava com medo, irmão, do que estava acontecendo. Havia uma pressão e um risco de vida. Ele corria o risco de morrer ali, perto do Senhor Jesus, acompanhando de perto. Mas aqueles que estavam ali, irmãos, mesmo Pedro negando 3 vezes o Senhor Jesus, ele identificou características que em nenhum cristão pode faltar. Ele viu que ele andava com o Senhor Jesus. Se nós somos servos do Senhor, nós temos que andar lado a lado com o Senhor Jesus. Eles viram que Pedro, ele tinha características daqueles que andavam com o Senhor Jesus. Ele falou, você é um dos tais. Será que alguém tem identificado aí na rua, ou por onde nós passamos, que nós somos um dos tais?
E também mais à frente, pela terceira vez que perguntam a Pedro, falam que ele é um dos tais, porque ele fala como um galileu. E ficou impossível de não reconhecer Pedro como um dos que andavam com o Senhor Jesus, como um daqueles que tinham característica de cidadão do céu. Irmão, não tem como se chamar cidadão do céu se não tiver as características de Cristo. E para ter as características de Cristo, nós temos que andar com o Senhor Jesus, nós temos que ter um relacionamento com Ele, nós temos que conviver com Ele, porque, irmãos, mesmo Pedro negando por medo, as características que estavam com Ele eram inegáveis, irmão. Mesmo ele falando que não, as pessoas afirmavam que ele era um dos cidadãos celestiais. E nós temos que entender que Pedro fez isso por medo, até porque ele não tinha o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele ainda. Mas nós vamos entender, irmão, que nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós que buscamos ao Senhor, nós que viemos e temos tranquilidade para buscar o Senhor, nós temos que ter todas as características que o Senhor demanda para que nós venhamos confirmar para os outros e para nós mesmos temos a certeza que nós somos cidadãos do céu. E dentre isso, irmãos, o Senhor falava comigo que nós, para nos chamarmos de cidadãos dos céus, nós temos que fazer o que ele disse a Nicodemos em João 3,3. Nós temos que nascer de novo. Aleluia. Porque de maneira nenhuma nós vamos ver o reino de Deus. E no versículo 5 do capítulo 3 ele fala novamente: se não nascer da água e do Espírito, de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. Nós sabemos que temos que nos alegrar, mas temos que buscar constantemente as características do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. E a palavra do Senhor veio falando ao meu coração fortemente que servo de Deus que tem características de morador do céu, ele tem que dar fruto. Porque o Senhor falava comigo em Lucas 13, do 6 ao 9, fala da figueira que ocupava a terra inutilmente. Aquele que é morador do céu, ele não ocupa o lugar inutilmente. Porque dentro dessa parábola, o Senhor ele vem falando que tinha um dono, que tinha uma vinha, e dentro dessa vinha tinha figueira que estava plantada lá, e 3 anos ele já vinha para ver se tinha fruto, e nenhum desses 3 anos ele achava fruto. E ele disse ao vinhateiro: corta. Mas assim como é na nossa vida, o Senhor Jesus tem misericórdia. Dentro dessa parábola, o vinhateiro ele também deixa que eu a esterque, que eu escave em volta dela e dá mais 1 ano para ela. E se ela não der fruto, corta ela. Irmãos, será que nós estamos dando fruto? Estamos falando que somos cidadãos do céu e estamos dando fruto? Porque se não der fruto, nós não podemos falar que somos cidadãos do céu. E dentro disso, o Senhor também falava sobre Marcos 11, irmãos. Que o Senhor foi ver se na figueira tinha fruto, e chegando perto, e não tinha fruto, e tinha somente folhas, irmãos. Cidadão do céu não tem que viver só de aparência de cristão, ele tem que dar fruto, irmãos. Não tem como andar com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré sem dar fruto. Se não estiver dando fruto, tem algum problema. E se nós olharmos para a figueira, ela planta esse ano, no ano que vem já tem fruto na figueira. Ela demora 1 ano só para dar fruto, ela não demora mais de 1 ano. E dependendo da terra, dependendo do que ela recebe, ela dá fruto mais de 1 vez por ano. Será que nós, como cidadãos do céu, nós estamos dando fruto o suficiente na casa do Senhor? E quando eu falo isso, irmãos, eu me incluo totalmente nessa palavra, eu preciso me movimentar mais. E, irmãos, e o Senhor falava mais comigo, vai mais além. Não é somente dar frutos, mas é dar bons frutos. Porque a palavra em Mateus 3,10 vai dizer que o machado está à raiz de toda árvore. E toda árvore que não dá bom fruto, essa é cortada e lançada no fogo. E Mateus vai falar mais no capítulo 7, que tem árvore que produz fruto, mas esse fruto é mau. E a árvore que é boa, ela não pode dar esse fruto. Porque a árvore que não dá bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo, irmãos. Irmãos, é duro um pouco essa palavra, mas é necessário nós entendermos em qual guerra nós estamos e quais características, a conduta e saber de onde nós somos, irmão. Porque não adianta nós falarmos que pertencemos a um lugar
e nós não temos nada de lá. Porque o que mais o inimigo quer nesses últimos dias é roubar a nossa identidade, irmão. E ele tem dificultado, irmãos, de nós termos essas características que são necessárias para ser um morador do céu. Porque a palavra do Senhor diz assim, irmãos, que Pedro foi pressionado a negar Jesus. E vai chegar uma hora que nós, mesmo com nossas condutas de cristão, vão pressionar a mim e a você a negar o Senhor Jesus. Porque dentro dessa palavra há uma perseguição, há uma guerra, há uma luta intensa, a batalha é travada, irmãos. E nas nossas vidas não tem sido diferente, irmãos. O inimigo tem nos tentado a todo momento para que nós venhamos negar o Senhor Jesus. Mas é necessário, irmão, nós estarmos exercitando essas características para que a gente venha, quando se deparar com aquele que quer nos fazer negar o nome do Senhor Jesus, nós batemos o pé bem firme. Eu não negocio as características do meu reino. Eu não negocio aquilo que o Senhor colocou na minha vida. Eu não vou entregar de mão beijada aquilo que o Senhor colocou como responsabilidade na minha vida. Até porque, irmãos, dentro desse texto, o Senhor Jesus, ele envia recurso a essa mulher, a essa que nós estamos falando que é a igreja do Senhor na terra. Ele envia recurso e escape, irmão. Porque nós podemos ver no versículo 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, Satanás tem ódio, irmão, contra mim e contra a tua vida. Perseguiu a mulher que dera luz ao varão, e foram dadas à mulher 2 asas grandes de águia, para que voasse para o deserto e para o lugar onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Irmãos, quando eu lia isso aqui, o Senhor falava comigo, que é claro que é para acontecimentos lá na frente, e fala e retrata o povo judeu, o judeu que vai se converter lá na frente. Mas nós entendemos que dentro desse texto, do contexto da perseguição que já nós sofremos nos dias de hoje, essas asas de grande águia é o Espírito Santo do Senhor na minha e na tua vida, que tem nos conduzido em meio às perseguições, que mesmo em meio à perseguição, Ele nos coloca num lugar privilegiado, irmãos. Ele nos coloca num lugar que nós temos acesso a perceber a perseguição contra as nossas vidas e nós não sermos alcançados, irmãos. Nós temos que entender que o fato do Espírito Santo de Deus fazer você ficar sabendo de conversa em oculto, do que estão tramando contra mim e contra a tua vida, do que estão dizendo, se tem gente tentando puxar o nosso tapete ou coisas para nos prejudicar, o fato do Espírito Santo de Deus nos dá a condição de não ficarmos inocentes, como se não soubesse de nada, não é para que nós venhamos tomar atitude com a nossa própria mão. O Senhor não nos deixa saber do que estão tramando contra as nossas vidas, para que nós venhamos tomar atitude das nossas próprias forças. O Senhor, Ele nos mostra porque Ele já te deu condição de suportar o que Ele está te mostrando, o que Ele tem te falado, o que tem tramado contra a tua vida em oculto, e Ele fala nessa noite, não é para você falar nada. O fato de eu te dar asas de águia, visão privilegiada, o fato de você estar passando por meio da tempestade e você ter condição de voar sobre ela, não te dá condição de você tomar atitude com as suas próprias mãos. O Senhor fala nessa noite que Ele, em meio às perseguições, Ele vai nos dar a condição de ter uma certa tranquilidade, irmãos. Porque tem gente falando a nosso respeito, nos caluniando, nos difamando e tentando até atrapalhar o projeto que Deus tem. Mas Ele diz nessa noite, toda perseguição contra a tua vida vai te conduzir para um lugar que eu já tenho preparado para você. E assim Deus fala para a igreja nessa noite, Ele conduz com asas de águia, irmãos. Ele sobrevoa de forma que nós não venhamos passar pelo meio da tempestade. Nós vamos até atravessar ela, irmão, mas vamos ter um voo sereno. Nós vamos ver a luz do sol brilhando sobre a nossa face. E aqueles que tentam nos perseguir, irmão, Ele não pode nos alcançar, irmãos. É o que o Senhor fala nessa noite. Ele não pode nos alcançar, irmãos. E, irmãos, a palavra que Deus me deu, ela é bem breve, mas é para que nós venhamos nos situar que no meio dessas guerras Ele dá escape. No meio dessas guerras você tem que entender que é pelo projeto na tua vida ser grande,
Porque nós sabemos que aquela mulher que está gerando um filho, biologicamente, quando o filho é muito grande, isso gera muito desconforto, né? Antes de nascer o projeto que Deus colocou na nossa vida, isso gera desconforto, uma pressão muito grande. Mas dentro de algo que eu li, quem é mãe sabe, né, que toda aquela dor no presente momento, antes de ter a criança no seu colo, ela é insuportável. Mas depois que a criança está no colo, ela esquece de todo o processo, irmãos. Que nós já venhamos ver a criança no nosso colo, que nós já venhamos ver o projeto de Deus nas nossas vidas, porque o processo dói mesmo, irmãos, mas isso não quer dizer que nós vamos morrer. Isso não quer dizer que nós estamos perdendo, é somente para nos conduzir e para nos dar noção do tamanho do projeto que Deus colocou sobre a minha e sobre a tua vida, irmãos. Até porque, dentro desse texto que nós lemos, irmãos, há um decreto de vitória para nossas vidas, que fica no versículo 10, que é assim: e ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada, está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte, irmãos. Nós estamos aqui porque nós amamos mais a Cristo do que nossa própria vida, irmão. E nós temos que declarar isso a todo instante e entender que o projeto de Deus nas nossas vidas não vai morrer. A perseguição não é para nos matar, é para nos conduzir para o centro da vontade de Deus. E, irmãos, tem algo que fica em João 19, que quando o Senhor Jesus estava sendo crucificado, e após o Senhor Jesus entregar o seu Espírito, aqueles homens ali queriam constatar se eles estavam mortos, e ali vieram, quebraram a perna da direita, quebraram a do outro lado do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, mas as pernas do Senhor Jesus não puderam ser quebradas, irmãos, porque tinha uma palavra profética sobre a vida dele. Irmãos, e eu quero dividir com a igreja uma palavra profética: nenhum dos nossos ossos vão ser quebrados, irmãos, porque é uma palavra de vitória sobre as nossas vidas. Há um decreto de vitória sobre as nossas vidas, e aquilo que o inimigo está tentando fazer contra mim e contra a tua vida vai ser jogado por terra, vai ser lançado por terra, irmão. Sabe por quê? Porque Deus já profetizou sobre a minha e a tua vida. O que Ele tem comigo e contigo não é pequeno, irmãos. Não é qualquer coisa, irmãos. Ele nos trouxe nessa noite para entender que há algo muito grande e importante que Ele delegou nas nossas vidas. E nós temos que sair por essas portas aqui alegre, sabendo que nós somos vitoriosos, sabendo que nós estamos passando um momento aqui nessa terra, mas que já está sendo abreviado, irmãos. Breve, o nosso Senhor Jesus vai descer pelas nuvens e nós vamos glorificar, porque nós vamos estar com Ele, irmãos. Essa é a palavra que eu tenho para deixar para a igreja, irmãos. E eu agradeço a minha rica oportunidade, irmãos. E gostaria também de estar fazendo uma oração junto com os irmãos, e peço a ajuda dos irmãos para estar orando junto comigo. Irmãos, essa palavra como dizem, né, escatológica, é algo que precisava de grande profundidade, mas o que o Senhor colocou na minha vida não foi algo profundo, foi algo não superficial sobre a palavra, mas algo que viesse falar no nosso profundo. Que eu poderia escavar muito mais aqui sobre essa palavra e talvez viriam mais coisas, mas o Senhor queria falar de coisas que são necessárias para a nossa vida. Saber de onde nós somos, o que nós temos que fazer e quais são as características que nós temos que buscar no nosso Deus. E eu quero estar orando junto com os irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, diante dessa palavra, Pai, eu chego, Pai, junto com os meus irmãos e apresento as nossas vidas aqui, irmãos. Pai, nós sabemos que hoje é dia de peleja, é dia que o Senhor liberou teus anjos para estar na terra, meu Pai, pelejando e guerreando pelas nossas vidas, mas foi um dia que o Senhor nos orientou também, meu Pai, para entendermos, Pai, a importância que o Senhor tem nos dado, para entendermos, Pai amado, Pai querido,
como devemos agir. Por isso, Pai, continua falando com as nossas vidas, meu Pai. Continua falando, meu Pai, dentro do nosso coração. Continua nos dando estratégia, meu Pai. Continua nos revestindo com o Teu poder e com a Tua glória. Continua, meu Pai amado, Pai, nos guiando, Pai, com o Teu Espírito Santo. É isso que te peço, meu Pai, nessa noite. Visita cada irmão, Pai. Visita cada irmã, Pai. E assim o Teu nome é glorificado, Pai.